O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Caldo de Cultura está começando. No programa de hoje você vai conhecer a iniciativa das Bonequeiras Sem Fronteiras, a arte da luteria e também as fotografias do projeto Não Repare a Bagunça. Não saia daí e confira estes e outros assuntos. Misturando design e artes tridimensionais, Juan Parada cria obras únicas. Seu trabalho é dedicado a inserir a natureza em espaços inusitados e usá-la como forma de expressão. É o caso da instalação Arco Vivo, obra sobre a qual Juan fala um pouquinho agora. Veja só. O Caldo de Cultura hoje vai começar um pouquinho com o artista plástico Juan Parada, sobre o trabalho dele e a instalação que ele fez aqui na Bicicletaria Cultural. Juan, primeiro de tudo eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a tua experiência com a arte, tua vivência, teus primeiros contatos, assim. Bom, eu pratico a coisa assim já desde pequeno, desde cedo. É claro que o entendimento sobre arte apareceu depois, mas desde os 5 anos de idade eu modelo. Com 16 anos eu entrei para o Ateliê Livre da Elizabeth Titon, uma artista plástica conhecida aqui de Curitiba. Logo após, com 18 para 19, eu ingressei na Escola de Belas Artes fazendo curso de escultura, né? Me formei em 2002 e desde então venho atuando aí na prática, venho realizando trabalhos aí e pesquisando principalmente o campo tridimensional. Você pode falar um pouquinho sobre isso do campo tridimensional, então? Eu sempre tive um interesse natural, né, por esse tipo de linguagem. Então, elegia, né, a tridimensionalidade como campo de pesquisa. Me formei em escultura, né, obviamente, e venho trabalhando muito com objetos, com esculturas, com instalações, como esse trabalho aqui. Essa relação com o espaço, um diálogo arquitetônico, uma relação com o design também. Então o trabalho ele acaba se tornando múltiplo, né? E permite essa intersecção de campos. Então a minha pesquisa vem se direcionando nesse sentido. Então normalmente as linguagens que você trabalha é mais isso, da escultura, do tridimensional, ou tem mais alguma área que você se aventura também? Acho que o campo tridimensional já é bem vasto, assim, e a minha visão, é muito difícil, assim, para eu realizar um trabalho de pintura. Eu até discuto, assim, em trabalhos meus, questões do desenho, mas através de um relevo de cerâmica. Então, eu falo de pintura, eu falo de desenho, né, de um trabalho gráfico, mas sempre através da linguagem tridimensional, né? Nesse sentido, assim, eu falo de linguagem através da linguagem. E você pode falar um pouquinho sobre o conceito dessa instalação aqui, de como surgiu a ideia dela também? Então, aqui foi um convite que eu recebi da Farol. Então, eu pensei em um trabalho único, levei em conta, né, a sala, a planta. Então, nesse sentido, né, pensei em uma instalação. E é inerente à linguagem da instalação essa relação com o espaço, né? Esse diálogo assim que deixa de ser físico e passa a ser contextual, passa a levar em conta assim a posição da janela que vai interferir no crescimento da planta, ou mesmo a circulação das pessoas no entorno da instalação. Essa instalação ela se chama Arco Vivo. O título da exposição é Túnel de Transições. Então, eu faço referência a essas construções arquitetônicas, né, nesse sentido do espectador se relacionar com o corpo mesmo, experimentar a coisa, entrar no trabalho, se relacionar com essa escala arquitetônica, né? Então, nesse sentido, assim, o trabalho te envolve. E é esse tipo de situação que eu procuro, assim, dentro da minha pesquisa. Bom, vou falar, né, uma coisa que é muito importante aqui, obviamente, também é a situação da planta, né? Que eu venho deslocando o elemento vivo para a discussão artística. No caso, eu proponho assim esse ciclo de vida
como parte da discussão poética do trabalho. Então, a construção toda, como a gente pode ver, ela é geométrica, matemática. Eu crio uma tensão no momento que eu coloco essas plantas, que eu não tenho controle sobre elas. Então, essa instabilidade em relação a essa precisão, né, essa dualidade que é formada, isso também é um assunto muito importante do trabalho. Um boneco pode ser muito mais do que apenas um brinquedo. Ele transmite o carinho de quem o fez para quem o recebe e passa a ser um companheiro para a vida toda. Essa é a filosofia de Andréa Cordeiro, a idealizadora do projeto Bonequeiras Sem Fronteiras. Tudo começou em 2012, quando mais de 6 mil famílias da comunidade Pinheirinho, de São José dos Campos, em São Paulo, foram desapropriadas. Diante dessa situação, e inspirada pelo projeto americano Dolly Donations, no qual várias artesãs se reuniam para fazer e doar bonecas para as crianças afetadas pelo terremoto no Haiti, Andréa começou uma iniciativa parecida por aqui. Quando aconteceu o Pinheirinho, as imagens que a gente tinha era, né, dos terrenos que foram devastados pelas máquinas, então um monte de brinquedo, um monte de material escolar, e as crianças todas em abrigos sem nada, porque as pessoas saíram de lá sem nada, com a roupa do corpo. Então, eu acabei entrando em contato com algumas amigas que eu tinha da rede de artesãs, na verdade 6 amigas, né, de diferentes lugares do Brasil, e a gente começou a pensar em fazer alguns bonecos para ver quantos que a gente conseguia. Só que aquela coisa de rede social, né? As 6 chamaram mais 6, que chamaram mais 10, que chamaram, então em um mês nós já tínhamos um grupo de mais de 100 artesãs trabalhando e nós conseguimos produzir 350 bonecos para levar para um dos abrigos lá em São José dos Campos. Nessa mesma época, Andréa entrou em contato com a fundadora da Dolly Donations e, sabendo dessa situação, a americana resolveu mobilizar artesãs de vários países para contribuir com a iniciativa. Logo, estavam chegando aqui no Brasil bonecos do mundo inteiro, o que continuou, mesmo depois de terminada a ação da comunidade Pinheirinho. Porque tem um apelo muito forte isso, assim, de você conseguir fazer, você conseguir sair do imobilismo, de ficar chocado com uma coisa que te marca, que te chateia, né? Com uma imagem, com uma situação, e você conseguir fazer alguma coisa com os teus próprios meios para agir. Eu acho que foi isso que acabou mobilizando as pessoas. E as pessoas continuaram mandando bonecos. E aí a moça do QG lá, que era em São Paulo, falou: Andréa, eu tô com mais de 50 bonecos aqui. E aí a gente começou também, ao mesmo tempo, a receber pedidos de pessoas que trabalhavam com instituições ou com comunidades que se sensibilizaram com a proposta, né, e achavam que esses bonecos podiam fazer bem para suas crianças. Assim nasceu o Bonequeiras Sem Fronteiras, que nesses 2 anos já produziu e doou mais de 6 mil bonecas para diferentes comunidades e instituições. Essa iniciativa é totalmente independente, não se filia a nenhum partido político ou igrejas e nem aceita doação em dinheiro. Porque a ideia do projeto não é fazer caridade, não é levar boneco ou mandar o boneco para ser entregue. A ideia é a gente ir lá, participar com as crianças um pouco do que elas vivem, ouvir as crianças e levar bonecos com os quais elas possam se sentir representadas. Então, como que foi com a Ilha de Deus? Ela foi até lá, fotografou as crianças, fotografou, relatou para a gente, ó, aqui o que eles vivem. Eles pescam mexilhão, eles brincam no mangue. E aí a gente fez os bonecos voltados para esse tipo específico de criança. Ah, tem muitas crianças que são sararás aqui. Ah, então como que é o biotipo, né? Como que a gente pode trabalhar uma boneca que seja de pele mais morena, cabelo mais branco? Então a gente faz o boneco um pouco focado também para a comunidade que a gente leva. Ao chegar na comunidade, as bonequeiras sentam com as crianças e deixam elas escolherem os próprios bonecos. Uma escolha que os pequenos fazem abraçando vários dos brinquedos, até achar aquele que melhor se encaixa. E o mais curioso, normalmente a criança escolhe o boneco mais parecido com si mesma. Aí a gente começa a ter a certeza de que aquela hipótese de que a gente tinha de que o boneco ele é muito mais do que um brinquedo, né? O boneco ele é um objeto de transferência de carinho, ele é um objeto de apego, ele é um objeto também, ele é uma espécie de um espelho para a criança, né? Daí a gente começa a ter as provas, né, de que realmente o boneco tem esse papel na constituição do próprio sujeito, né, da criança.
Miriam é uma das 500 voluntárias que participam do Bonequeiras Sem Fronteiras Brasil afora. Ela começou cedendo o espaço do ateliê dela para que o grupo fizesse os encontros e logo também aprendeu a costurar graças aos mutirões que Andréa realiza uma vez por mês. Desde então, ela já participou de algumas das entregas de bonecos, uma experiência que sempre emociona. Especificamente nessa entrega, teve um menininho que acho que tinha uns 5 anos mais ou menos, né? Ele estava em dúvida qual que ele escolhia, assim, ele pegou 3, assim, e ele olhava para um, olhava para outro, assim. De repente ele olhou para mim e ele falou assim: eu acho que eu vou ficar com esse daqui, que era, eu acho que era um macaquinho, assim, que era muito bonitinho. Daí ele olhou para mim assim: será que ele vai gostar de mim? Sabe? Então isso foi um negócio assim que pegou, assim, né? Que pra gente foi muito emocionante de ver isso e de certa maneira ver o resultado final de todo esse processo todo que a gente participa, né? Então foi uma coisa muito, muito, muito bacana mesmo. E eu sou muito grata por fazer parte disso. Desde que o mundo é mundo, a música existe. Mas o que seria dessa arte sem alguém que criasse e construísse instrumentos musicais? Esse é o trabalho dos luthiers, um ofício milenar e fascinante, que exige, acima de tudo, muita paciência e dedicação. Andréas começou a vida universitária na engenharia mecânica, mas desistiu do curso após descobrir a sua verdadeira paixão, a luteria. Eu já desde pequenininho sempre trabalhei em garagem, tudo que quebrava em casa eu desmontava e tentava consertar, via como funcionava. Então eu achei esse curso muito interessante porque ele agrega o lado prático, né, de uma oficina e o lado teórico de física, química, acústica. Então eu prestei o vestibular, passei e me identifiquei muito com o curso. O luthier aponta que a maior dificuldade no ofício é trazer para o mundo real um conceito que começa lá na imaginação. Além disso, as técnicas para se construir um instrumento são as mesmas de 300 anos atrás e exigem muita paciência e dedicação, um esforço que vale a pena no final. É o prazer de você ver depois a forma que aquilo tomou. Então, se deu certo, se não deu, mesmo não dar certo, é prazeroso, porque te desafia a você refazer, e quando você refaz e consegue, é uma satisfação muito grande. Quando um músico profissional toca o seu instrumento, né, você vê no palco, você vê... É uma sensação muito legal, é muito bacana. Andréas leva em torno de 3 meses e várias horas a fio de trabalho para construir um violino. Tudo começa com uma planta do instrumento. A partir daí, o luthier molda as peças e vai colando elas nessa forma, além de entalhar o tampo e o fundo do violino. Mas o trabalho não termina aí. Depois a gente começa esse trabalho de escavar, fazer toda essa curva. A gente chama de bombatura, é um termo que vem do italiano. Tem vários termos do violino que vem do italiano. E depois há um acabamento aqui e tudo mais, cola aqui junto, tira a forma, cola o fundo e depois fazemos o braço. O braço também ele é todo entalhado, nós partimos de uma tábua como essa aqui e aqui tem um na metade do processo. Então é tudo feito à mão, não tem uma máquina, é bem manual, bem preciso. A gente tem um gabarito que a gente risca esse formato, tem as medidas, mas é tudo à mão. E depois a gente une, tem algumas regulagens a mais que são feitas e depois a parte de verniz. A parte de verniz também é um pouquinho complicada, ela não é simplesmente passar, é um verniz orgânico. Então tem a preparação do verniz, a aplicação, o clima também tem que ajudar, não pode estar um dia muito úmido. E depois os ajustes finais, que seria a parte de altura de corda, instalar as cordas, né, para o músico tocar com bastante conforto. Todo esse processo de construção pode ser aprendido no curso de luteria da UFPR e vai muito além da sala de aula, exigindo que os alunos dediquem uma parte do tempo extra classe para construir os instrumentos. Com o fato de nós sermos o único curso superior de luteria no Brasil, com divulgação, começaram a vir até nós alunos de outros estados. E dentro dessa questão de se organizar, moradia, tudo, acabaram surgindo 2 repúblicas, né? Temos a República El Cabrón e a República Toca do Augusto, que são as 2 repúblicas dos nossos alunos. E dentro das repúblicas, predominantemente nas 2 garagens,
foram montadas 2 oficinas, onde eles têm as máquinas que nós temos aqui e um espaço de trabalho. Então, eles conseguem dedicar, além do tempo aqui no curso, um tempo em casa para a construção dos instrumentos musicais, o que tem permitido a eles avanços bastante significativos. E mesmo que muitos dos estudantes de luteria toquem algum instrumento, isso não é um requisito para o curso. Inclusive, o que acaba falando mais alto para muitos deles não é a música em si, mas a parte técnica, a arte de construir algo do zero, um dos focos centrais da formação. O meu lado foi bem mais pro lado da madeira do que pela música, né? Que o nosso curso é extremamente prático. Então, já desde o primeiro período, você entra já tendo matérias de oficina, já no primeiro ano você sai com o teu primeiro instrumento construído, soando, você toca. Então, ele é bem prazeroso nesse sentido, e ao mesmo tempo não deixa de ser um curso universitário, com toda a carga teórica, né, a gente tem física, tem química, né, física no sentido da vibração, da acústica, a química dos vernizes, temos disciplinas sobre história da arte, educação musical, né, então o curso eu acho ele muito rico nesse sentido de complementar a teoria com a prática e a prática com a teoria. Ele tem um equilíbrio bem bacana entre esses 2 fatores. E para aqueles que querem um dia também seguir na arte da luteria, fica o recado do professor. Precisa bastante dedicação, né, tempo, paciência, mas é um curso muito recompensador. Assim, quando você vê o instrumento funcionando ali e tudo mais, é muito recompensador para os alunos e para nós professores também. Quem nunca disse, não repare a bagunça para uma visita? A frase tão comum ganhou um novo significado com o projeto de Mariana Alves, que fotografa casas e ambientes de trabalho. Nas lentes da fotógrafa, cada detalhe, coisinha fora do lugar, deixa de ser bagunça para dizer algo sobre as pessoas que vivem ali. Por trás de toda pessoa existe um cantinho bacana. É assim que Mariana apresenta o projeto fotográfico Não Repare a Bagunça. A fotografia se tornou, para ela, uma forma de conhecer o mundo e de entender como as pessoas dão personalidade aos espaços em que vivem. Faz algum tempo assim, que eu queria criar um projeto paralelo do meu trabalho, porque eu trabalho com fotografia de casamento, de casal, e eu sempre gosto de ter um projeto pessoal, assim, né, para ter a parte mais criativa também, para não ficar sempre na mesma coisa, né. Então, a ideia do projeto surgiu da minha curiosidade de saber como as pessoas vivem e de como elas dão personalidade para a casa delas, né? Eu sempre tive essa curiosidade e a fotografia, eu consegui, na fotografia, essa desculpa para entrar na casa das pessoas, né? Além da curiosidade, o que a motivou a criar esse projeto foi a necessidade de manter uma atividade criativa além do trabalho formal com fotografia. Ela começou registrando a casa de amigos e conhecidos e passou a fotografar casa de desconhecidos por indicação. Apesar de eu gostar muito, muito do que eu faço, assim, realmente foi uma escolha, eu gosto muito. É sempre diferente você ter a parte do trabalho, né, que você tem os clientes, você tem que cumprir vários horários, você tem várias coisas para você seguir, né. E nesse projeto não, assim, eu fico bem livre, eu fotografo do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, né. Eu posso recusar ou não uma proposta, então essa é a diferença, assim, é a minha liberdade de eu poder escolher e fazer da forma como eu quero, assim, né, então, pelo menos por enquanto eu tô conseguindo, acho que, e acho que é rico, assim, você sempre ter outras coisas para fazer, né, não ficar só numa coisa. Enquanto fotografa, Mariana também entrevista as pessoas, perguntando sobre a vida delas a partir dos objetos da casa. Formada em jornalismo, ela lembra que na faculdade achava muito difícil fazer entrevistas formais, mas conversar com as pessoas no ambiente familiar é um alívio, tanto para ela quanto para os entrevistados. Quando eu entro na casa das pessoas, as pessoas ficam mais vulneráveis, então elas falam mais sobre a vida delas, elas contam um pouco mais de como elas vivem, das escolhas delas, dos objetos, das histórias. Isso eu não tenho a possibilidade de na rua, né? Com o Não Repare a Bagunça, ela pôde satisfazer uma curiosidade que tinha desde estudante: conhecer a casa do professor e jornalista José Carlos Fernandes.
Foi o ensaio que mais a afetou pessoalmente e que teve grande repercussão na internet. Foi importante para mim, porque foi um dos casos que eu fiquei mais nervosa de fotografar, assim, porque ele tem um valor muito importante na minha vida, assim, então acho que essa foi a casa... Todas foram importantes, mas acho que essa foi mais diferente, assim, nesse sentido emocional e tudo, então foi bem bacana. Mas Mariana afirma que todas as casas fazem com que ela reflita sobre a própria vida. Além de fotografia e arte, é uma terapia pessoal. Todas eu saio bem mexida, assim, porque parece uma coisa simples, né? Entrar na casa da pessoa e tirar foto, mas todas as casas me enriquecem ou me mudam de alguma forma, assim. Hoje no Caldo Indica, o álbum da vez é o Pangea 1 Palace 2, o novo trabalho do Lemoschini que você confere agorinha. E não se esqueça, se você quiser ver o seu álbum aqui no Caldo de Cultura, é só mandar um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Rodrigo Lemos já é uma figura bem conhecida na cena musical curitibana. Ele tocava na banda Polexia, uma banda que acabou já faz um tempinho, e também tocava guitarra, mais recentemente, na banda mais bonita da cidade. Ele saiu em 2014 da banda mais bonita para se dedicar exclusivamente ao seu projeto solo, o Lemoschini. Na época, ele estava começando aí a compor o seu segundo álbum, que ele lançou agora em julho desse ano, que é o Pangea 1 Palace 2. Esse disco ele é bem diferente de tudo que o Lemos já produziu como músico. Ele se afasta bastante do que ele produzia na banda mais bonita e também se afasta do que ele fez nos primeiros trabalhos do Lemoschini, no EP e no primeiro álbum. Ele se aproxima em termos com o que ele fazia no Polexia, mas ainda mantém uma distância segura, entre aspas. Esse CD, ele trabalha com ritmos como o reggae, o ska, o funk americano, com o rock alternativo, ele mistura isso com o rock alternativo, com a música brasileira. É uma mistura de ritmos bem interessante, mas o que eles têm em comum é que todos têm um groove muito forte, presente, e que ganha destaque graças à cozinha desse álbum. Os arranjos, eles dão muita força para esse groove, especialmente porque o baixo e a guitarra, eles dialogam com muita força ao longo do álbum, e também tem outros elementos como os sopros, os metais que surgem de vez em quando e também auxiliam a dar mais força para o groove que está bem presente ao longo dessas 10 faixas. Esse álbum ele tem algumas faixas muito fortes e eu selecionei aqui 4 para falar rapidamente. A primeira delas é Nesse Lugar, que é a faixa de abertura do álbum. A letra dela é bem interessante porque ela dá uma temática diferente para o Lemos, assim, para o que o Lemos tratava. Ela fala como se fosse o eu lírico dela, o eu lírico da letra, é como se fosse o próprio Lemos refletindo sobre o trabalho dele até agora, sobre o que ele falava. Ele, como músico, falava muito de si, da forma como ele enxergava o mundo, da forma como ele percebia as coisas. Ele falava do mundo íntimo dele. E isso muda bastante com esse álbum, porque ele passa a trabalhar numa dinâmica mais coletiva, mais de banda mesmo, do que de projeto solo, do que artista solo. Então isso se reflete também nessa faixa, que ela funda o terreno para o que é o Pangea 1 Palace 2, que é esse trabalho mais coletivo. Então ela começa com ele cantando sozinho e termina com um coro. Então é quase uma catarse nesse sentido, e que abre novos territórios para a música do Lemos. Então ela é bem interessante também, o arranjo dela é bem legal, ela é uma música que vai crescendo devagarinho, assim como eu falei, começa bem sutil e termina em coro. É uma música muito boa, muito forte, especialmente pela questão da letra. Em seguida vem a música Palmeiras Imperiais, que ela começa na mesma pegada, Nesse Lugar, ela começa mais íntima, mais calminha, tem até umas violas no fundo, alguns instrumentos vão chegando, vão se adicionando a essa química, e no final ela muda completamente, ela entra num groove no qual entram metais, entram sopros, e é bem interessante porque dá uma quebra de ritmo muito grande, pega o ouvinte de surpresa, e essa realmente dá a tônica do que é esse CD, o Pangea. Porque mistura essa coisa, como eu tinha falado, do íntimo que tinha no trabalho dele anterior, que fica bem mais de lado nesse caso, com essa questão do groove, dos ritmos como ska e tudo mais. Em seguida, outra música que eu acho muito boa é Pedra Furada, que foi o primeiro single desse álbum, porque ela é uma música bem tropical, quase praieira, assim, e ao mesmo tempo ela mistura uma pegada meio de ska, aquela guitarrinha do ska, do reggae, esse arranjo também bem puxado para esse lado, misturado com um pop, e ao mesmo tempo ela busca elementos meio psicodélicos, o que casa muito bem nesse caso, faz uma fórmula muito legal, e como o CD inteiro, ela é bem pop, mas um pop diferente. É um pop com os arranjos mais construídos, mais bem pensados. É um pop pegajoso, só que não da maneira ruim, digamos. É uma música que fica assim, grudada na sua cabeça muito tempo. É um ótimo single, foi uma ótima escolha de single. Ela tem um clipe maravilhoso também, bem legal, bem psicodélico também, que ressalta essa questão da psicodelia. E vale a pena dar uma conferida também. A próxima música que eu gostaria de falar também é Plantado em Fel,
que é a música que vem logo em seguida de Pedra Furada, e ela começa num tom mais melancólico, lembra um pouco nesse lugar, nessa pegada melancólica, só que depois ela acaba, não depois, mas ela puxa mais pro rock alternativo ao longo dela, no refrão, né, em alguns momentos, mas também tem uma pegada que volta sempre para essa questão meio do pop. Então é um álbum muito inteligente nesse sentido, porque ele mantém a coesão dele, a coerência dele, através dessa pegada pop, do groove, que está presente em todas as músicas de uma forma ou de outra, mas sempre de abordagens diferentes, digamos. No balanço geral, assim, esse álbum é um pouco mais sóbrio do que os outros trabalhos do Lemos. É um álbum que se distancia do que ele tinha feito, dessa questão meio da música fofa, do mimimi, como alguns chamam, da banda mais bonita, e que se transferiu também para os primeiros trabalhos dele. Assim, ele estava acostumado com esse tipo de música e agora ele está buscando outras referências, indo para outros caminhos dentro do mundo da música, e isso é muito interessante. É um crescimento dele, é um amadurecimento dele, afinal todos mudamos, né, ao longo do tempo, não tem como se desvencilhar disso. E é um álbum com uma excelente produção, como eu tinha dito, os arranjos são muito bons, a cozinha do álbum é muito boa, a interação entre os instrumentos, tá todo mundo muito bem afiado nesse álbum. E é um álbum também com um valor de replay assim, muito grande, porque sempre que você ouvir, você vai conseguir achar alguma coisa nova, algum arranjo novo, você vai conseguir se surpreender novamente. Então isso é algo que eu prezo muito no CD. E ele é extremamente pegajoso por essa questão pop dele, mas como eu tinha dito, um pegajoso de um jeito ótimo. Você vai querer ouvir esse álbum várias vezes justamente para pegar essas pequenas nuances e simplesmente porque ele é muito divertido de se ouvir. Ele tem em torno de 40 minutos que passam assim voando e, bem, é isso aí. Eu deixo minha recomendação aí, esse álbum vale muito a pena, é uma grande pérola aí da música recente curitibana e com certeza vai ser muito bem lembrado, muito bem avaliado por muito tempo. Agora vocês veem um trechinho aí do clipe da música Pedra Furada, que como eu disse foi o primeiro single desse CD. Me encontre além daquele morro, sinta as dunas vermelhas e descanse a vista se puder. Areia magenta, aguenta. Me encontre além daquele morro, sinta as dunas vermelhas e descanse a vista se quiser. Areia magenta, aguenta. Pedra furada.
Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever este e outros programas, assim como deixar críticas e sugestões acessando o nosso site e as nossas redes sociais. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau.